Glórias a Deus. Aleluia. Que lindo está esse lugar, né? Quero cumprimentá-las com a doce, sublime, meiga e preciosa paz do Senhor Jesus. E eu quero convidá-las a abrirmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dentre tantas mulheres que foram honradas e tiveram os seus registros nas Santas Escrituras. E eu fico imaginando o que atraiu o coração de Deus nessas mulheres, para que elas fizessem parte da maior história de todos os tempos, para estarem incluídas no livro dos livros. O que atraiu o coração de Deus a ponto de fazer dessas mulheres ícones da igreja. O que atraiu o coração de Deus ao ponto de deixá-las como uma referência para a igreja da pós-modernidade. Livro de Esther. Segundo os historiadores e pregadores e ensinadores, Esther é uma das mulheres mais citadas em sermões, em modelos, em exemplos, em palestras, em seminários, em conferências, porque ela trouxe um marco na história do povo de Deus, que até hoje, até os dias de hoje, ainda é celebrado. Tal qual Maria, quando se torna a mãe do Salvador, e até hoje nós celebramos o nascimento de Jesus e a sua morte, assim o feito de Esther até hoje é memória para o povo de Deus. Duas mulheres que marcaram o tempo, a história, um povo, uma nação e uma sentença. Esther no capítulo 9, nós vamos começar lendo pelo verso de número 16, até para que possamos contextualizar dentro daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações hoje. Esther capítulo 9, começando pelo verso de número 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. Amém? Eu não acredito que é a mulher que está nesse recinto. Amém? Amém? Ah, agora sim, né? Mas cheguei e fiquei envergonhada. Podem tomar os seus assentos. Queridas irmãs, amigas, servas, companheiras de jornada, parceiras de oração, intercessoras, eu digo que se tem alguém que pode levantar as mãos e agradecer a Deus pelas intercessões, eu sou uma delas, né? Porque cada agenda que tenho, eu recebo várias mensagens. Irmã Genilda, estamos em oração pela senhora. Irmã Genilda, estamos em campanha de oração. Irmã Genilda, estamos fazendo consagração. Irmã Genilda, nós estamos orando para Deus te usar. E eu fico assim, olha, se tem alguém privilegiada, sou eu. Coberta de oração, cheia de intercessores, e eu tenho unicamente um sentimento: dizer que a minha alegria em fazer parte dessa família é indizível. Ser filha de um pai como o nosso, não há palavras para mensurar, ou qualificar, ou engrandecer.
dizer que a sua provisão, na sua fidelidade, é algo que só quem já experimentou é que pode dizer o quão amoroso e quão precioso e quão glorioso é ser alvo desse Jeová Jiré. E eu sou uma das filhas desse pai, que já experienciei muitas experiências que foram marcando a minha trajetória, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, mas sobretudo no meu crescimento e na minha intimidade com Deus. Quando olho para, acho que foi a pastora, é Penha? A pastora que está aqui, que veio aqui fazer a oração pela oferta, e ela falando que escolher o que nós vamos colher é um pouco difícil, porque às vezes você colhe o que não plantou. Mas você pode escolher a semente. A semente nós podemos escolher. E eu me lembro que há um tempo atrás, a minha irmã teve um câncer de mama. E eu me lembro que nós estávamos num culto missionário. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus de semear na obra missionária pelos dias de vida da minha irmã. 15 dias depois ela estava curada do câncer. E assim, não estou dizendo que todas as vezes isso vai acontecer, mas eu semeei numa terra fértil. Eu semeei numa terra regada pelo Pai. Eu semeei num solo onde o adubo não é normal e nem natural. Por isso que hoje estar aqui, você está semeando. E estar semeando nesse solo é olhar para além do horizonte e saber que a colheita não vai minguar. Saber que a terra não vai se tornar estéril, porque esse caminho, a esterilidade, não sobrevive nele. Ele é regado com lágrimas, ele é regado com oração, ele é regado com jejum, ele é regado com renúncias, ele é regado com propósitos, ele é regado com dores, dores de parto, dores de entranhas, dores de quem sabe o valor de uma alma. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, eu posso hoje me alegrar e me confraternizar com várias irmãs que eu já passei pelas igrejas, que eu já estive hospedadas nas casas, nas residências, que já me fizeram, digamos, que já cuidaram de mim, que foram anfitriãs, anfitriões. Eu já posso dizer que hoje eu estou aqui reunida com 4 grandes e preciosas amigas de muito tempo. E vocês, que são as pérolas que o Senhor vai colocando no nosso caminho. E eu louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte desta família tão especial que é a família de Deus. E ser família de Deus às vezes nos leva a lugares e a situações que intrigam o nosso coração, nos traz interrogações. Às vezes nós nos perguntamos, será que eu estou na direção? Será que realmente esse era o plano de Deus na minha vida? Será que eu não atravessei o caminho? Será que eu não me precipitei? Ou será que eu não retardei o plano? Será que realmente era a voz de Deus? Será que o fato de eu estar nesse lugar, foi Deus que me colocou? Ele pode até ter me colocado, mas será que Ele não esqueceu de mim? Será que Deus ainda se lembra que Ele me trouxe para esse cantinho? Será que Deus ainda está olhando para o meio do vendaval que Ele me largou? Será que o fato dele ter mandado eu atravessar para outra banda
e ele não ter entrado no barco comigo, será que ele está me vendo realmente? Porque tem situações que Jesus não está no barco. E a gente enche o coração para dizer, mas se Jesus estiver no barco está tudo bem. Mas quando ele não está no barco, está tudo bem também. Porque quando ele mandou os discípulos irem para outra banda, eles disseram, tu não vai conosco? Ele disse, não, vou ficar aqui no monte, mas pode ir que eu estou de olho em vocês. Simples assim. Ele não está no barco, mas a vista dele nos alcança onde quer que estejamos, porque ele está no monte olhando para nós. Ainda que no meio da tempestade, ainda que no momento que acabam-se as forças, ainda que no momento que não temos nenhuma estratégia, ainda quando as ondas estão querendo engolir o nosso barco, ainda quando estamos lutando com uma canequinha para tirar água de um barco que a onda está engolindo, mas a gente só tem uma canequinha, mas ele está de lá, olhando e dizendo, fica calmo, eu estou chegando, continue com a sua canequinha, eu estou chegando. Não jogue a canequinha fora, eu chego, fica calma. E é isso que nos leva a cada dia mais nos apaixonarmos por essa palavra, pela promessa e pelo chamado. E eu sei que aqui a grande maioria são esposas de pastores, são mulheres comprometidas com o reino, mulheres de obreiro, mulheres que têm ministério, função. E a igreja de Jesus, todas temos ministério. Não existe um único ser na igreja de Jesus sem ministério, porque quando ele diz, quando ele chama, quando ele convoca, quando ele escolhe, ele tem um propósito para cada um. Ele não chama num lote e diz, você é mais capacitada, você é mais habilidosa, você é mais simpática, você é mais desenvolta, você é mais espontânea, você é mais reservada. Não, ele não olha para isso, ele não chama num lote, ele chama cada uma pelo seu nome. E nesse nome ele entrega uma missão e um propósito. Então todos que fazem parte da igreja de Jesus, se está de bracinho cruzado é porque está rejeitando o chamado. Se acha que vai para o céu, irmã Genilda, eu quero ir para o céu, eu não posso me envolver porque eu não aguento desaforo, eu não levo desaforo para casa, eu fico no salto, eu desço do salto, irmã, eu subo na mesa, eu rodo a baiana, eu pulo no pescoço, eu arranco os cabelos. Pois é, precisa se converter. Tem que se converter. Porque uma pessoa que foi chamada para o reino, com um temperamento desses, com um comportamento desse, com uma atitude dessa, não passou pelo processo da ressurreição, morreu, mas não ressuscitou, continua morto, agindo como morto. E aí, amada, morto assombra todo mundo. Apesar dele não ter poder, ele assombra. E aí a gente vive hoje numa fase, numa era e numa época onde não há tempo para estar de braços cruzados. Hoje não há tempo para piti. Hoje não há tempo, não tem espaço mais para mulher fresca. Hoje não tem mais espaço para mulher de tititi, entendeu? Hoje não tem mais espaço para, sabe, aquele circo. Hoje não tem espaço mais para mulher barraqueira. O espaço hoje é de mulher que tem propósito. O espaço hoje é para mulheres chamadas com honra e para a honra. E quando fomos chamados com honra, quando fomos escolhidas com honra, alguém vai olhar e dizer assim, mas foi um chamado, eu que levantei a mão. Tudo bem. Foi feito um convite, você levantou a mão. Mas se você pensar que quem morreu por você foi um Deus santo, puro, imaculado, que largou tudinho por sua causa, e se ainda assim você achar que não foi honra, bote a boca no pó e se converta. Porque ele, com toda a sua sublimidade e majestade, olhar para mim, pecadora, ingrata,
cheia de defeitos, imperfeita, e assim mesmo ele dizer, o que ele disse em Cantares, no capítulo 4, ele diz: tu és minha amada, formosa, e em ti não há defeito. Só ele para fazer uma declaração dessa. Só ele para olhar para mim e dizer: tu é linda e não tem defeito. Por quê? Porque a perfeição dele nos cobre. Porque a perfeição dele nos envolve. E a beleza dele é que nos faz a obra mais linda das suas mãos em toda a criação. No texto de Esther, nós vamos encontrar aqui algo que nós podemos chamar de a celebração de uma grande vitória. O dia 13 do mês, alguns dizem que era abril, outros dizem que era março, mas aí não vai fazer diferença. O que importa é que no dia 13 de algum mês, estava marcado uma sentença de morte para o povo de Deus. Havia ali um decreto que no dia 13 de março, todos os judeus seriam exterminados, e no dia 14, então, seria o sepultamento e a contagem das mortes. Por quê? Porque o decreto dizia que, pelo tanto de mortos, o rei receberia em prata e ouro. E aí, quanto mais judeus morressem, maior seria o prêmio que se depositaria no palácio. Mas quem fez o decreto fez porque não conhecia qual era o propósito e o plano de Deus para esse povo, e também foi induzido por alguém maligno, por alguém que soberbo, vaidoso, mas não só por isso. Não, havia aí um plano de Deus. Como assim, Magenilda? Um plano de Deus. Eu não vou aqui buscar a história desde antes, mas eu vou contextualizar só um pouquinho para que a gente chegue a um entendimento desse plano tão perfeito de Deus. Um plano de morte, como é que ele pode ser um plano de Deus e ainda perfeito? Deus não erra. Se tem alguém bom de cálculo, é Deus. Se tem alguém bom de previsão, é Deus, né? Então, se eu olho para ele, ele não é pego de surpresa, porque tudo ele sabe, tudo ele conhece, tudo ele calcula, tudo está no controle da mão dele, então esse plano estava na mão dele também. E a gente começa vendo que lá, quando o Saul era o rei de Israel, tinha os inimigos de Deus, bem antes, muito antes, os amalequitas, que eles eram descendentes de Esaú, e eles tinham uma, digamos assim, uma rixa muito forte, um ódio contra o povo de Israel, porque a descendência de Esaú foi aquela descendência que foi determinada por Deus, que eles peregrinariam, que eles não teriam pátria, que eles não teriam raízes, e eles foram para uma parte do deserto, onde se chamava Edom, e a terra era vermelha e muito seca, era árida, e não se produzia ali quase nada. E essa terra era vermelha porque quando Esaú cobiça o guisado de Jacó, ele cobiçou porque a carne ficou, o molho era vermelho, e ele sentiu atração pelo vermelho do prato, e ele vende a primogenitura unicamente pela atração da cor, não foi pelo sabor. E quando Deus dá uma sentença a Esaú, ele vai habitar numa terra onde o chão era vermelho, o deserto de Edom. E dali vem os amalequitas, e eles têm um ódio mortal contra o povo de Israel, porque o povo de Israel estava na terra prometida, e eles no deserto. E eles faziam de tudo para impedir que o povo de Israel, na terra prometida, fosse bem-aventurado. Então eles atacavam, eles salteavam, eles roubavam, eles provocavam, e eles queriam estar sempre em briga, tirando o povo de Israel da, digamos assim, da bênção, né? E Deus dá uma ordem a Saul e diz assim: olha, quando entrar na terra prometida,
extermine todos os amalequitas. Todos. Não deixe uma só alma viva, porque eles são inimigos que querem roubar a terra prometida. Tinha um objetivo aquela briga, tinha um objetivo aquela provocação: roubar a terra prometida. E é por isso que nós precisamos ter, além de sabedoria, discernimento, porque às vezes quem nos provoca quer roubar de nós algo que está prometido pelo Senhor. Só que Saul não obedece. Saul vai para uma guerra com os amalequitas, ele mata todo mundo, mas ele poupa o rei, toda a sua família, e ele ainda leva para o arraial de Israel o gado, a ovelha, os camelos, a prata, o ouro e toda a família do inimigo, e acampa ele exatamente no arraial de Israel. Quando Deus vê a atitude de Saul, Deus avisa Samuel e diz: hoje Saul desagradou o meu coração e eu retiro dele o meu espírito. Uma desobediência que custou ao povo de Israel o cativeiro. Veja como uma atitude de desobediência dada a quem tem um chamado. Não é uma liderança, não é um pastor, é a quem tem um chamado. Uma atitude de desobediência prejudica séculos de uma geração. Quando o povo vai para o cativeiro e Deus, depois dos 70 anos, traz de volta para Jerusalém, e Mardoqueu já cuidava de Esther, porque ela ficou órfã, muito garotinha. Os pais morreram no cativeiro, mas ela era bem bebê, ela nasceu no cativeiro. Só que ela ainda era criancinha, os pais faleceram. E na hora de voltar com os judeus para Jerusalém, Mardoqueu foi impedido. Você não. Mas como não? Todo judeu está voltando. Não, você não. Você é trabalhador. Olha só. Você é trabalhador. Você é produtivo. Você é obediente. Você é honesto. Você é confiável. As virtudes de Mardoqueu seguraram ele em Suzã. Mas a gente sabe que não era apenas as virtudes, ali havia um propósito de Deus. Sabem por quê? Porque quando Saul, que era da tribo de Benjamim, é humilhado, envergonhado pelos amalequitas, porque eles vão para o cativeiro, o que aconteceu ali? O povo de Deus foi envergonhado, foi humilhado, foi, digamos assim, de uma forma bem pejorativa ali, foi tratado feito animal, feito bichinho. E quando Deus olha para aquela situação de uma tribo escolhida para ser a nação santa, o sacerdócio real, a geração escolhida por Deus, e os amalequitas tripudiando, eles vão para o cativeiro. Sabe por que Deus conserva Mardoqueu lá? Porque Mardoqueu era o único que restou da tribo de Benjamim. Olha que coisa. Olha o plano extraordinário de Deus. Quem era Amã? Amã era da herança dos amalequitas. Ele era filho do rei que Samuel matou. Ah, pronto. Está feita a coisa. Ou seja, Deus une a história novamente. Para quê? O amalequita que desonrou, que envergonhou a tribo de Benjamim. Aí a gente diz, vem uma dupla honra, não é? E aí a gente fala hoje sobre a dupla honra. Quando Deus tem um plano na sua vida, aconteça o que acontecer, passe por onde passar, Ele tem uma dupla honra no meio do inimigo. Ele não é Deus que esquece da sua promessa. Ele não é Deus que esquece da sua palavra. Mardoqueu continua lá. Chegou o momento de
escolher as moças para irem para o palácio, depois de tempos que Vasti já tinha sido deposta. E quando Esther é levada junto com todas as mocinhas, ela vai, fica na casa das moças, aos cuidados de Hegai. Mas o que me encanta aqui mais é que quando Esther é levada para a casa das moças, ela fica como todas as outras. Um ano de preparação, um ano de spa, né? Creme daqui, loção dali, massagem daqui, né? E banho de lua para lá, e vem até ficar no ponto de se apresentar para o rei, ou seja, né? Na medida de uma rainha. Todas as moças que já tinham passado, passava na presença e passava uma noite com o rei, e se ele não se agradasse, como ele não tinha se agradado até o dia que Esther entrou, essa moça ela era levada para a casa das concubinas, e talvez o rei nunca mais a chamasse para coisa alguma. Ou seja, essas meninas que foram para lá, elas foram já sabendo que se elas não fossem escolhidas para a rainha, elas iam morrer numa casa esquecida, tratada apenas como alguém que não serviu para o rei. Triste sentença para quem não agradasse o rei. E hoje nós temos um rei, que é o Rei dos Reis, o soberano Senhor, e a gente se atreve a desagradá-lo. Por quê? Porque nós sabemos que a graça, a maravilhosa graça, nos restaura, nos leva de volta para o mesmo lugar de onde saímos. Mas como não havia graça, essas moças estavam condenadas ao esquecimento, apartadas dos pais, porque elas não voltavam mais para a sua família, eram tiradas da família, ou seja, elas eram moças destinadas, fadadas ao esquecimento, ao desprezo, à humilhação, à vergonha. Com o dia que Esther é levada, é convidada, chega o dia de Esther. Hegai a aconselha, como aconselhava todas as moças, mas na hora de passar pela relojoaria do palácio para pegar as joias, os adereços que quisesse, Esther não passou por lá. Ela foi vestida unicamente com um vestido simples. Segundo a história, o vestido de Esther não tinha nem bordados, nem ouro, nem pedras. Era um vestido simples de uma menina judia que não conhecia glamour. E quando lhe é oferecido as joias, ela olha para Hegai e ele diz: as joias são do palácio, você vai usar só para se apresentar diante do rei. Se ele não se agradar de você, as joias voltam para a relojoaria do palácio. Sabe o que Esther diz? Se não é meu, não quero. Oh, amadas, Esther não quis joias do palácio. Ela foi preparada para ter o rei. E aí a gente começa aprendendo que nessa orientação, nesse ensino, nessa instrução, ela teve uma compostura e uma atitude que nos ensina que os benefícios que o palácio nos dão, sem o rei, são passageiros. Eu não posso estar aqui pelo conforto de uma igreja linda, bem decorada, pelos amigos, porque a irmã Marilena é simpática, porque o pastor Sérgio é simpático, é porque esse ambiente é bom. Eu não posso estar aqui porque o palácio me proporciona. Eu preciso estar aqui porque o rei está aqui. Eu preciso do rei, eu não preciso dos benefícios do palácio. Por quê? Porque quem tem o rei tem o palácio.
Quem tem o rei tem as joias do palácio. Quem tem o rei tem os benefícios do palácio. Não me interessa o que o palácio me proporciona, o conforto, o status, o glamour. Eu quero o rei que é o dono do palácio. E o rei, o dono do palácio, ele pode me honrar todos os dias da minha vida. Eu não preciso do que o palácio me proporciona para ser honrada. Eu não preciso eu vou dizer assim, fazer do palácio um trampolim. Eu não preciso usar o palácio para me dar bem, porque o rei, que é o dono do palácio, ele cuida de mim de tal forma que ele mesmo é quem luta por mim. Ele mesmo é quem trabalha a meu favor. Quando Esther vai para a presença do rei, e ela aceita, o rei se agrada dela, e aí convida, faz a festa para a coroação. Foi uma festa maravilhosa. Todas as 127 províncias vieram para a coroação de Esther, trouxeram presentes, trouxeram joias, e olha que lindo, nada para o palácio, tudo para Esther. Todos os presentes que as províncias trouxeram não foi para o palácio, mas todas elas foram entregues a Esther. Manda lá Machúria Manaias. A recompensa é individual, a premiação, a honra é individual. Passaram-se os dias, e aí vem uma situação que foi realmente decisiva na vida de Esther. O dia em que ela recebe uma notícia que Mardoqueu está na porta do palácio, vestido com roupa de saco e todo coberto de cinzas. E ela, meu Deus, o que aconteceu? E ela manda alguém levar uma roupa para ele, porque ele não podia ficar na frente do palácio vestido de saco e cinza. E ele manda um recadinho bem basiquinho para ela: não é a roupa que vai resolver o problema do teu povo. Não basta trocar de roupa. Não basta está vestido adequado para o palácio. Você precisa estar envolvido com o seu povo. Não adianta, amados. Quem entra nesse rebanho tem que ter cheiro de ovelha. Tem que amar a ovelha. Quem está neste rebanho não tem outra maneira a não ser se igualar ao seu povo. Não adianta estar vestido de princesa, não adianta estar vestido de rainha, mas o meu povo está vestido de saco e coberto de cinzas. Eu preciso, no mínimo, eu preciso ter consideração que o meu povo faz a diferença na minha história. Quando Esther tem notícias que não é trocando de roupa, acontece que tem um decreto que todo o teu povo vai ser exterminado. E não pense você que porque você tem uma coroa na cabeça. Não pense que porque você está sentada na cadeira de rainha. Não pense que porque você é linda, gloriosa, maravilhosa, que você vai escapar. Porque quando eles souberem da sua identidade, amadas, isso é tão sério. Estar no palácio e não ter a identidade. Sem identidade, somos uma farsa. Sem identidade, é uma perfumaria. Sem identidade, você não existe. Esther estava no palácio, mas ela não tinha uma identidade. Ou seja, até então, ela era linda, maravilhosa, a rainha, a estrela. Mas quem é verdadeiramente Esther? Quem era verdadeiramente Esther?
É isso que o mundo pergunta. Quem verdadeiramente é essa mulher? Qual é a identidade dela? Quem ela representa? Ela fala em nome de quem? Quando cai a fichinha de Esther, hoje eles vão saber a sua identidade. E você não vai escapar. Mas lembre-se, ainda que você não tome uma posição, e aí a gente vai aprendendo, se você está aqui, você tem que ter posição. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar achando que vai ser depois. Uma hora eu decido. Não. Aqui é lugar de decisão. Quando Esther tem consciência do que ela ouve, olha, se você não tiver a fim de fazer nada, não tem problema. Você vai morrer, a sua casa todinha vai perecer, mas o povo de Deus não perecerá, porque Ele levantará alguém para defender o seu povo. Deus sempre tem alguém na manga. Deus não trabalha com um único plano, irmãs. Se eu acho que se eu não fizer não vai acontecer, eu sou uma coitada, uma pobre, de uma miserável sem cérebro. Porque eu preciso ter a visão, a consciência, a convicção que a obra é dele, o chamado é dele, o ministério é dele, tudo é dele. Eu sou apenas a voz, eu sou apenas um instrumento. E quando eu me recuso, ele levanta a Daisa, ele levanta a Regina, ele levanta a irmã Marilene, ele levanta a irmã Janice, ele levanta vocês. Sabe por quê? Porque a obra é dele e essa obra não para e ela vai continuar até o arrebatamento dessa igreja. Alamanda lamachuri, anda lá mais. Tome uma posição, Esther. Porque você perece, a sua casa perece, mas o povo de Deus, esse Ele cuida. Andaramachuri, anda lamassuriais. Andaramachuriais. Esther toma uma decisão linda, extraordinária. Convide todos os judeus para jejuarem comigo. Eu e as minhas moças vamos jejuar por 3 dias. Não comeremos e não beberemos. E por que Esther não falou da oração? Qualquer uma de nós que pedisse para alguém interceder numa situação dessa tão crucial, nós diríamos assim: ore, jejue, me ajude em consagração. Mas olha o que é uma mulher orientada por Deus. Olha uma mulher colocada num ponto de honra. Olha uma mulher chamada para representar a honra. Ela diz assim: convide os judeus para jejuar. E alguém diz: mas nesse livro não fala nem de Deus nem da oração. Precisa? Por que ela não pediu para orar? Lembra-se que quando a Babilônia estava perseguindo o povo de Deus, Daniel orava 3 vezes por dia? Quem denunciou Daniel foi a oração. Esther disse: eu não posso denunciar a nossa estratégia. E como jejuar entre eles era comum, boca de siri, nós vamos jejuar e ninguém vai abrir a boca, tá bom? Ali foi Deus que trabalhou na boca daquele povo, sabe por quê? Porque tinha mais de 40 mil judeus ali. E aí, amadas, Esther chega, convida o rei e diz assim para ele: eu não posso entrar na presença do rei, faz 30 dias que ele não me chama. Mardoqueu: tá bom, então não vai, deixa o teu povo morrer. Quando deu os 3 dias do jejum, ela se veste, você põe a roupa real, fica toda bela. A palavra diz que ela usou uma combinação de um perfume
onde está ali os ingredientes que era feita lá no deserto, na oração da manhã, no sacrifício da manhã, que era chamada a oferta dos manjares. Ela usou 4 ingredientes num perfume, fez uma mistura, ficou toda linda, chegou no átrio, bem de frente com a janela que o rei ficava, e passa para lá, e passa para cá, e passa para lá. Estratégia de mulher, né? Tipo, eu não quero que você me veja, mas olha para mim, olha para lá, para cá. E a palavra diz que o perfume de Ester entrou pelas narinas do rei. Oh! Que cheiro nós temos? Qual é o perfume que nós exalamos? Nosso perfume está atraindo o rei? Nosso perfume está fazendo o rei espiar? Nosso perfume está chamando a atenção dele? O rei olha, estende o cetro. Vem, rainha. Oh. Entra, rainha, vem cá. Quando ela entra, ele diz: o que tu quer? Até metade do reino eu te dou. Olha que coisa linda. Ela diz: não quero metade, quero você. Porque quem tem o rei, tem o reino. Essa menina era muito esperta, irmã. Ela não negociava o rei por nada. Nem por joia, nem pelas províncias, nem pelos benefícios, nem pelos servos. Olha, eu não quero o reino não, eu quero você. Eu não negocio você. Oh, nada compensa o rei. Nada mais importante, nada mais valioso do que o rei. Ela disse: eu só quero fazer um convite. Venha no jantar. O rei arregala um olho. Poxa vida, eu estou oferecendo metade do reino e ela só quer que eu vá num jantar? Está agendado. Ah, e traz a Amã também. Amã era o homem mais importante depois do reino. Era o primeiro-ministro. Olha o que Deus faz. Uma amalequita de primeiro-ministro e uma benjamita como rainha. Ah, chegou a hora de Deus mostrar ao amalequita quem é o Deus dos benjamins. Anda lá, Machuri Amanás. Oh! Vem, Amã, vem, o jantar é delicioso. Ele chega em casa saltitando de alegria, né? Ah, eu fui no jantar, só eu e o rei. E o banquete que a rainha deu, né? E amanhã a gente vai voltar. No outro dia, Ester, ele chega e diz, no final do banquete: mas o que você quer? Eu quero que você volte amanhã. Eu vou fazer outro banquete. Ah, traga a Amã. Lá ele chega, ele nem dorme. Conta para a mulher como foi o jantar. Que rainha simpática, que rainha agradável. Imagina, ela não convidou ninguém, só eu. Mal sabia ele. Quando chega bem na hora que foi o banquete do vinho, onde era apresentada todas as petições, o rei chega para Ester e diz: o que queres, Ester? Até metade do reino. Ela diz: eu não quero metade do reino. Eu dou a minha vida pela vida do meu povo. Quero barganhar a minha vida. Eu sou judia e eu quero barganhar a minha vida. Tome a minha vida nas suas mãos, mas salve o meu povo. Quem de nós está disposta a renunciar a nós pelo reino? Quantas de nós estamos dispostas a dizer: Deus, Rei, estou aqui. Estou aqui. E por que Ester não pediu lá na hora que estava lá no trono, amadas? Porque Ester sabia que tudo
que era negociado no trono era com base política, e qualquer decreto revogava. O rei mesmo podia depois, o próprio ministro, voltar atrás. E por que ela pede no banquete? Porque ela sabia que ali no banquete era irrevogável. Tudo que era tratado no banquete, ninguém anulava, ninguém desmantelava, ninguém desmanchava. E chega na hora do banquete, ela diz: eu quero a vida do meu povo. E ele diz: como assim? Tem um decreto que esse Amã fez e você assinou. Ele olha para Esther: eu não posso revogar esse decreto, mas eu posso fazer outro decreto. E eu dou o direito de todo judeu defender a sua própria vida. O rei sai e chama quem para escrever o decreto? Mardoqueu, vestido de saco e cinza. Porque o homem vestido de saco e cinza cheirava a jejum e oração. Quando ele entra para escrever o outro decreto, junto com o rei, Amã está ajoelhada aos pés da rainha, pedindo por misericórdia. E o rei vê aquilo e diz: como assim? Molestando a minha própria mulher. Ele sai arrastado e ele é enforcado na própria forca que ele mandou fazer para Amã. E ali a gente vê agora, irmãs, olha como Deus trabalha em favor daquele povo que ele chamou para ser honrado. Olha como Deus age quando alguém mexe com aquele que é honrado por Deus. Naquele dia, Deus tira toda a vergonha que um amalequita causou a uma tribo de Benjamim, e ele levanta uma benjamita para humilhar e destruir o amalequita que precisava ter sido destruído lá atrás. E hoje nós estamos aqui como mulheres de honra, e nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos recuar diante desse chamado. Nós não precisamos nos encolher diante desse chamado. Porque quando Deus chama para a honra, Ele se encarrega das honrarias. Nenhuma de nós tem que se esforçar pela honra. Nenhuma de nós tem que lutar pela honra. Porque quando Ele morre numa cruz, Ele já nos tornou honradas. Ele já nos fez mulheres de honra. Mas nós precisamos estar dispostas a não barganhar o rei por nada. Nós precisamos exalar o perfume que atrai o rei. Hoje é dia de banquete. Hoje é dia de celebração. E é no banquete que nós fazemos os pedidos. Porque os pedidos que são confirmados nesse banquete, ninguém revoga, ninguém anula, ninguém desmancha. Vamos ficar em pé, minhas queridas.